o alimento, ele não vai ter aquele instinto de preservação e certamente ele vai morrer. Né? Então, o que se acontece? Se avalia através de um médico veterinário, um biólogo, né? Ver se esse animal tem condições de ser libertado no meio ambiente. Se não tem, nós encaminhamos para um criador conservacionista, onde ele aos poucos vai sendo readaptado ao meio ambiente, para depois, quando ele estiver já em condições de ser libertado. A ideia é insistir na libertação. Na readaptação. Não se permite, mesmo que se detecte que o determinado animal já está em cativeiro há muito tempo, mas isto não é permitido, independente desta situação. Não, independente do tempo, é a conduta, né? É tu manter esse animal em cativeiro. Isso que é o crime, né? Tanto que lá o artigo 29 da Lei 9.605, ela fala que matar, perseguir, caçar, apanhar animal silvestre é crime. Isso dá uma pena de 6 meses a 1 ano e mais multa. Né? E na mesma pena, a pessoa que cria. Ela incorre no mesmo crime também, a pessoa que cria ou tem em depósito ou tem em cativeiro esse animal. O crime se torna o mesmo. Professor Dias, é possível um animal assim se reinserir no seu meio? Tem duas situações. É um assunto bastante complexo isso. E é um grande desafio, inclusive, para os colegas médicos veterinários, biólogos e todos aqueles que trabalham em prol da fauna. Né? Primeiro, por que não se pode ter animal em gaiola? Porque a absoluta maioria deles, no momento que você coloca, mesmo em casais, coloca num espaço limitado, ele não reproduz. A primeira função que falha no animal silvestre, quando você coloca ele numa caixinha, é não reproduzir mais. Então, nós estamos cometendo, a partir daí, um crime ambiental. Outra, o colega aqui falou com toda certeza que esse processo, para libertá-lo depois, se ele se criou, se ele nasceu em cativeiro, para soltar ele no seu ambiente natural, de novo, é um processo longo e muitas vezes o animal morre antes da gente atingir aquele estágio em que a gente deve soltá-lo de novo. E não é apenas isso. Muitos animais são trazidos, por exemplo, os papagaios, o Amazonas, SP, vamos dizer assim, o papagaio verdadeiro. Ele não é para nosso clima aqui. Ele é de um clima quente. Né? O nosso clima é deletério a ele. Tanto é que ele adquire umas doenças que lá para o norte ele não tem. Aqui ele facilmente adquire pneumonia, adquire uma bactéria que se chama psitacose, psitacias, né? O professor ele sabe, né? É uma doença grave, vejam bem, e as pessoas desconhecem isso. O papagaio adquire essa bactéria, que é uma clamídia, que pode afetar o homem. Uma doença transmissível ao homem. Do papagaio ao homem, uma zoonose. Né? Eles desconhecem isso, e mesmo assim eles querem um papagaio geralmente com um sentido exibicionista. Inclusive eu tive um integrante da patrulha ambiental que adquiriu a psitacose, então, justo no manejo desses animais. Né? Um integrante da brigada. Pela convivência com o animal. Não, pelo manejo. Foi apreendido esses animais na hora do manejo e tal, eles acabaram contraindo, tiveram que ficar hospitalizados. Né? Isso aí é uma doença que não tem... É complicado. Mas de pouca informação, me parece. Pouca informação. As pessoas não sabem. Por exemplo, que se adquirem primatas, esses primatas, o microprego, o próprio bugio, né? O mico comum, o saguizinho. Por exemplo, o herpes nosso, o herpes simples, que é um vírus, né? Para eles é fatal. Para o macaquinho morre com esse herpes. Para nós é uma doença benigna, mas ele morre. Deles nós podemos pegar a hepatite A, que para o homem pode ser fatal. Né? Para eles não. Para eles não. Então há uma simbiose de doenças que geralmente a população em geral desconhece. Animais exóticos ou silvestres podem transmitir doenças e muitas delas são perigosas. A transmissão de zoonoses é um dos maiores problemas, né, professora? É um dos maiores nessa criação problemas do animal em cativeiro. Perfeito. Vejam bem, tem, por exemplo, a hepatite é uma que mata, né? O herpes, tem tipos de herpes que para o humano também são fatais. Né? Tem fungos, né? Fungos que podem ser transmitidos para o homem. Né? Cristosporidium, por exemplo, que é do macaco, é um fungo do macaco, que nele geralmente não causa assim uma lesão muito grande, mas para o ser humano pode ser fatal. Então, esse tipo de conhecimento as pessoas desconhecem. Ou seja, o ideal seria ter-se animais próprios da região.
essa ideia de... O ideal seria não ter. Não ter. Não, mas eu me refiro, por exemplo, aqui, enfim, na nossa região tem muita gente que tem lá seu sítio, sua chácara, tem lá aqueles viveiros, né, de animais, e ali se coloca, né, os animais exóticos que o senhor se refere, e mesmo outros animais que estão ali, né? E aí criam, ou por prazer, ou até por exibicionismo, mas enfim, por várias razões estão lá, né? E aí tem essa convivência e tem esses riscos que o senhor está colocando. Tem esses riscos. Muitas vezes, limpando a gaiola desses passarinhos, a gente pode adquirir uma doença exótica, vamos dizer assim. E quem tem esses animais em suas residências, com cativeiro, devidamente legalizados, eles têm que ter um acompanhamento de um veterinário, principalmente, né? Não simplesmente botar lá, criar, dar comida, água para o animal, né? Ele tem que ter um acompanhamento do médico veterinário, até para controle de zoonoses, né? Toda essa e é uma série de exames, né, que não são baratos, infelizmente, não são simples de fazer, né? Esse tipo de isolamento porque muitos animais, veja bem, eles não manifestam a doença, mas eles são portadores. Então, se eu quero, por exemplo, isolar um agente, uma psitacose de um papagaio, né, eu tenho que coletar material da traqueia, tá? E muitas vezes o animal está sadio, comendo bem tudo, mas ele é portador. E sendo portador, ele pode transmitir para outras aves e para o próprio ser humano. E eu não tinha concluído ainda o meu raciocínio sobre as aves na adaptação, né, do papagaio. O papagaio, se a gente pega e solta aqui na nossa região, no seu clima, ele provavelmente não sobreviverá. Ele teria que ser solto numa outra região, né, lá para o norte, onde é mais quente, onde o clima para ele é mais favorável, adequado. Então, por isso tudo que é muito complexo, né, o fenômeno, o estágio de adaptação desses animais. Então, esse negócio de criar um papagaio em casa é absolutamente desaconselhável, por mais curioso, bonito, interessante que possa parecer. Isso. Quanto à questão da criação dos animais, é muito importante frisar, e a gente sempre frisa quando é questionado, é a questão assim, ó, não é que não pode, né? Pode, desde que devidamente legalizado, autorizado pelo órgão ambiental competente. Porque senão, se a pessoa fizer de maneira ilegal, ela vai estar incidindo num crime, que muitas vezes as pessoas não têm noção disso, né? Que elas acabam cometendo, tomando uma atitude criminosa, né? Que está tipificado na lei como crime. Por mais que ela diga assim, mas isso não é um crime, é um crime, está tipificado na lei como crime. Então, a pessoa está cometendo e está sujeita a todas as sanções previstas. E o mais importante na lei dos crimes ambientais, que a gente sempre frisa, é que a pessoa responde penal, civil e administrativamente. Então, se tu tiver um papagaio em casa, tu vai responder penalmente, que daí tu vai responder pela pena de 6 meses a 1 ano, né, e mais a multa. Tu vai responder administrativamente, que é a questão da multa pecuniária em si, né? E hoje, para te ter um animal silvestre cativeiro ilegalmente, a multa vai de 500 a 5 mil reais. Né? 500 reais se for um animal que não estiver ameaçado de extinção e 5 mil para o animal que estiver ameaçado de extinção. Né? E depois vai responder ainda civilmente, onde tu vai ter que fazer a reparação desse dano. Então, é bastante complicado, ela tem um longo alcance a lei e a pessoa se incomoda bastante. Ou seja, o cidadão que às vezes... Pode ser até que aconteça isso de maneira inadvertida, ver lá um vendedor de papagaio, aquele bicho bonitinho, então ele resolve comprar, levar para casa. Ele está colocando em risco uma série de situações contrárias a ele. Ambos estão. É claro, e o vendedor também, obviamente. Ambos estão, desde que